Fala pessoal, mais uma resolução aqui do nosso projeto Questão do Dia. Dúvidas, críticas, sugestões aqui no @prof.francisco.santana. Questãozinha de número 46, problemas envolvendo frações. Prefeitura Municipal de Capuí, nível médio, banca Cetred. Caso você queira, você pode pausar o vídeo e depois tu verifica se a tua solução bateu com a nossa solução. Aproveita também as informações adicionais que nós sempre trazemos em cada uma das resoluções aqui do nosso projeto Questão do Dia. Uma pequena empresa especializada em fabricação de vassouras concluiu 3/5 de um trabalho no primeiro dia e 1/4 no segundo dia, faltando ainda para concluir esse trabalho a fração de. Então, olha só, questãozinha simples e tradicional. 3/5 do trabalho concluiu-se no primeiro dia e 1/4 no segundo dia. E ele quer saber quanto falta, né? Então, olha só. Primeiro dia, 3/5. Eu vou juntar, eu vou somar com 1/4 que foi feito no segundo dia. Detalhe, esse 1/4 não é 1/4 do que faltou, é 1/4 do todo. É por isso que trata-se de uma soma simples, ok? E aí são várias formas de resolver essa soma e chegar no que foi feito, juntando primeiro, no que foi feito do trabalho, né? Juntando o primeiro e o segundo dia. Eu vou usar a forma mais tradicional, que é descobrir o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 4, ou o 4 e o 5, né? Ok. Francisco, em outras palavras, o que seria isso, né? Olha só. Quando a gente tem 3 de 5 partes e uma de 4 partes, a gente pode concluir o seguinte. Como aqui foi dividido em 5 partes e aqui foi dividido em 4 partes, a gente pode escrever de uma forma diferente, ou seja, a gente está procurando escritas diferentes para as frações aqui 3/5 e 1/4, respectivamente. Francisco, e como é que eu chego nessa escrita diferente? Você pode simplesmente fazer o seguinte, utilizar o seguinte raciocínio. No primeiro dia, a gente dividiu o que foi feito em 5 partes. E no segundo dia, a gente dividiu o que foi feito em 4 partes. No primeiro dia, a gente usou 3 dessas 5 partes. No segundo dia, a gente usou uma dessas 4 partes. Só que, como a gente tem uma divisão em 5 e uma divisão em 4, a gente pode pensar no seguinte. Como o menor múltiplo comum entre 4 e 5 é 20, o que seria o menor múltiplo comum? Se você iniciar uma contagem do 4 e iniciar uma contagem do 5, a contagem 20 será uma contagem o quê? Esse C aqui, ó, é de comum. Será uma contagem comum às duas situações. Então, a gente traz o seguinte para a soma de frações aqui, ó. A gente pode dividir em 20 partes aqui o que havia sido dividido em 5. E a gente pode dividir em 20 partes aqui o que havia sido dividido em 4. Ah, Francisco, se eu tenho 5 partes aqui, cara. Se eu tenho 5 partes aqui, uma divisão em 5, mas quero dividir em 20 partes esse mesmo pedaço, é porque em cada divisãozinha dessa, eu tenho que partir em 4 partezinhas pequenas, ó. 4, 8, 12, 16 e 20. Ou seja, o raciocínio automático é o seguinte. Eu multipliquei aqui, de 5 partes que eu tinha, eu multipliquei por 4 o total de partes, ó.
Aí eu cheguei nas 20. Então, eu peguei os 5 aqui, multipliquei por 4 e cheguei aqui nas 20. Então, a quantidade que eu vou tomar dessas 20 partes também tem que ser multiplicado por 4. 3 vezes 4, 12. Então, Francisco, eu só estou escrevendo de uma forma diferente a mesma fração 3/5. É isso. Resumidamente, é o que nós, professores de matemática, costumamos resumir da seguinte forma. Se tu pegar, multiplicar 3 vezes 4, dá 12 aqui. Se tu pegar 5 vezes 4, dá 20. Tu não está mudando a conta, tu só está mudando o quê? A escrita. Então, 12 sobre 20 é a fração 3/5, escrito de uma forma diferente. Francisco, então, se eu multipliquei por 4 aqui e o menor múltiplo comum foi entre o 4, foi determinado entre o 4 e o 5, do 4 para chegar na escrita 20 aqui, eu tenho que multiplicar por 5. É isso. Lembrando que eu multiplicando por 5, eu não estou alterando a fração. Eu só estou alterando o quê? A escrita. Então, eu tenho que multiplicar por 5, que eu vou tomar dessa partição aí, né? 1 vezes 5, 5. E 4 vezes 5, 20. Ok? Resumindo, quando eu multiplico por 4 aqui, eu estou querendo dividir em 20 partes e pegar 12. É o mesmo de dividir em 5 e pegar 3. Quando eu faço a mesma coisa aqui do outro lado, então se eu havia dividido em 4 e quero dividir em 20, se antes eu peguei uma parte, eu tenho que pegar 5 para manter a mesma relação, ok? Só que agora a gente verifica o seguinte, a gente verifica que eu tenho 12 de 20 partes e eu quero somar com 5 de 20 partes. Então, é claro que eu vou ter o quê? 17 de 20 partes. Então, olha só, eu quase finalizei o trabalho. Por quê? Porque se eu dividir o trabalho em 20 partes, para eu completá-lo, eu tenho que completar 20 das 20, ok? 20 das 20. Só que eu já cheguei em 17 partes. Para finalizar as 20, faltam 3 partes de 20. Então, o gabarito aqui é o item B. Francisco, essa tua explicação das frações equivalentes aí, ela acabou sendo um pouco longa. Eu poderia, Francisco, caso você esteja pensando isso, eu poderia simplesmente pegar um quarto aqui, só para finalizar aqui, ó. Se você fez assim, ó, 1/4 mais 3/5 mais 1/4, né? Pegar até a mesma ordem aqui, que não altera em nada, mas é só para ficar igualzinho. Francisco, eu lembro que o MMC é 20, porque eles são primos entre si, né? Ok? Eles não têm. Aqui, um não é múltiplo do outro. Aí, Francisco, eu lembrei da escola do seguinte, ó. Eu divido pelo de baixo, divido 20 por 5 dá 4, 4 vezes 3, 12. Divido 20 por 4 dá 5, 5 vezes 1, multiplico pelo de cima, né? 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17. Pronto. Beleza, se você lembrou de tudo isso, você está em um estágio maravilhoso no que tange ao estudo da matemática. Francisco, eu lembrei de outra coisa, cara. Eu lembrei do chamado método borboletinha. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 12 mais 5, 17, de 20 partes. Então, se você lembrou de uma dessas outras duas formas aqui, que eu acho que até o mais comum é você lembrar dessas duas formas que eu citei, tá? Maravilhoso. É porque eu quis mostrar simplesmente aqui o conceito de frações equivalentes, ok? Mas não invalida se tu tiver pensado dessas duas maneiras que eu acabei de citar, beleza?
Então é isso. Deixa teu like, se inscreve no canal se tu não é inscrito e continua acompanhando o nosso projeto Questão do Dia.